Bom dia. E aí, estudando muito? Muito bem. Então, só relembrando que nós vamos precisar na aula de hoje, é o Teorema de Weierstrass. Ele diz... O Teorema de Weierstrass diz o seguinte, que se você tem f contínua, definida em um intervalo fechado, tá? Então, f atinge máximo e mínimo, tá? Esse é o Teorema de Weierstrass, tá bom? Função contínua definida no intervalo fechado vai ter o máximo, vai ter o mínimo, beleza? Vimos também o Teorema de Fermat. O Teorema de Fermat, que vai nos dizer o seguinte, se você tem uma função que ela é diferenciável no aberto, tá? E ela tem um ponto de máximo ou um ponto de mínimo nesse aberto. Então, a derivada da função nesse ponto é zero, tá? Então, se x0 pertencente ao domínio da f for máximo, esse é um ponto interior, tá? Então, está no aberto, tá bom? Máximo ou mínimo. Aí nós vimos que a derivada desse x0 dá zero. Esse aqui a gente provou, esse aqui nós só comentamos, tá? Que precisa de supremo, ínfimo, para vocês poderem entender, então eu não quis fazer essa demonstração. Na verdade, a gente nem faz essa demonstração em cálculo, tá? Alguns livros costumam fazer, os outros nem mencionam esse resultado. Tem livro que só diz, vai ter máximo e vai ter mínimo, nem diz qual é o resultado, tá? Porque não é o intuito do cálculo, tá bom? Então vamos lá, Teorema de Rolle. É o primeiro teorema da aula de hoje. Esse teorema está na sua prova. E ele é de suma importância. Olha, o Teorema de Rolle diz o seguinte, seja f uma função contínua que satisfaz as seguintes hipóteses. Vamos escrever as hipóteses aqui. Primeira hipótese, f é contínua no fechado, tá? F é contínua em AB, tá bom? Segunda hipótese, f é derivável no aberto. F é derivável no aberto AB, tá? E a terceira hipótese é que a imagem dos extremos são iguais. F de A igual a F de B. E a conclusão é o seguinte, que existe um C que está nesse aberto, tal que a derivada em C é zero, tá? Então, a conclusão é que existe um C nesse aberto, tal que f' em C dá zero. Tá bom? Então, esse é o teorema, tá? Esse é o famoso teorema de Rolle, tá bom? Então, a derivada em C é zero. Muito bem. Então, vamos pensar na demonstração desse teorema. Vamos ver. Olha, eu preciso de 3 condições para concluir a quarta condição, tá? Preciso dessas 3. A pergunta é, eu preciso mesmo dessas 3? Essa é a pergunta, tá bom? Vamos verificar as hipóteses. Vamos lá. Suponha que você tenha uma função simplesmente que ela é contínua. Ter uma função contínua garante que vai ter um ponto do domínio dela que a derivada dá zero? Garante? Sim ou não? Não garante. Então, me dá um exemplo de uma função que é contínua, mas que a derivada nunca dá zero. Função afim, né? A derivada da função afim dá o coeficiente angular, que não é zero,
certo? Então, pronto. Então, só a primeira hipótese não é suficiente, tá? Vamos pensar na segunda hipótese. Só a segunda me dá uma função que é derivável no aberto, mas que a derivada não dá zero. Oi? A própria função afim, de novo. A função afim não é derivável? Quando você deriva, vai dar o coeficiente angular. Então, não vai dar zero também. Tá bom? Então, só a segunda condição não é suficiente. Vamos pensar só na terceira condição. Uma função que a imagem dos extremos são iguais, mas não tem derivada zero. Quem você pensaria? Função quadrática? A parábola vai dar zero a derivada aqui no vértice. Lembra que a gente provou? Função o quê? Seno. A função seno vai dar zero nos pontos de máximos e mínimos. Quem? Oi? Mas qual função contínua? Função constante. Mas a função constante a derivada é zero em todo ponto. Então não serve. Diga. Função afim. Mas a função afim, a imagem dos extremos não vai dar igual. Eu preciso que a imagem dos extremos seja igual. Entendeu? Função modular. Perfeito. Função modular, se eu pegar o módulo de x, vai dar isso aqui, certo? Módulo de x, concorda? E se você pega os caras aqui que sejam equidistantes, eles têm a mesma imagem, mas essa função, a derivada nunca é zero. Antes aqui é negativa, depois a derivada é positiva e aqui a derivada não existe. Tudo bem? Então você pode ficar brincando de ficar verificando as hipóteses. Você pode pensar numa função que é contínua e derivável. Ao mesmo tempo, contínua e derivável, mas que não precisa ter essa. E a derivada não dá zero. Por exemplo, a função afim é contínua e derivável. Tá? Você pode pensar numa função que é contínua e as imagens são iguais. Essa função aqui serve. Derivada não dá zero. Você pode pensar numa função que é derivável e as imagens são iguais. Você pode pensar nesse tipo de função, você pode pegar essa função aqui, ó. Seja uma afim aqui, aqui seja aberto e aqui seja esse ponto, a imagem, tá? Olha, as imagens dos extremos são iguais, ela é derivável no aberto, mas não funciona, tá? Então, as hipóteses são, sim, fundamentais, tá ok? Então, preciso ter as três coisas. Vamos demonstrar. Vamos demonstrar, então. Olha, ela precisa ser contínua, precisa ser derivável e precisa ter os extremos iguais. Você concorda comigo que só existe duas possibilidades para essa função? Ou ela é constante, ou ela não é constante. Certo? Não existe só esses dois tipos de funções? Ou uma função é constante ou ela não é. Né? Então, vamos supor. Suponha que f... Suponha que f é constante. Tá bom? Mas se a função é constante, ela satisfaz que é contínua? Sim ou não? Sim. Satisfaz que é derivável? Sim. Os extremos têm a mesma imagem? Sim. Então satisfaz as três. Função constante, qual é a derivada? Zero. Pronto. Não tenho o que provar. Certo? Então, se ela for constante, não tem nada para provar. Tá? Suponha que f é constante. Neste caso, não há o que provar. Então, funciona. Tá? Segundo caso, f não é... Aqui é o primeiro caso. Tá? F não é constante. Tá bom? F não é constante, tá? Mas eu sei que f de A é igual a f de B. Então, você olha aqui o A. Por exemplo, o A tem essa imagem. Você olha aqui o B. Aí você olha o B, tem essa imagem. E eles estão todos da mesma altura, os dois. Tá bom?
Então, se f não é constante, eu tenho que sair desse ponto e chegar nesse ponto, mas eu não posso ir em linha reta. Concorda? Porque eu estou dizendo que não é constante. Tá? Bem, então você concorda que essa função ela é o quê? Contínua. Está definida em um intervalo fechado. O teorema de Weierstrass diz que ela tem máximo e mínimo. Tá? Vamos pensar no máximo dessa função. Você concorda comigo que essa função, o máximo dela pode ser esse ponto ou pode ser uma coisa que está acima desse ponto? Sim ou não? Tá? Então vamos lá. Vamos supor que o máximo é esse ponto, certo? Se o máximo for esse ponto, então você concorda que a função ela não pode subir? Ela tem que descer, certo? Muito bem. Então, suponha que o máximo de f, vou colocar aqui, que é garantido sua existência pelo teorema de Weierstrass, sua existência vou colocar só W, tá? Por Weierstrass. Então, suponha que o máximo de f seja f de A, que é mesmo que f de B. Tá bom? F de A, f de B. Vamos pensar. O máximo são esses caras. Então, a função ela tem que vir aqui para baixo, concorda? De alguma forma, ela tem que descer, tá? Não sei se ela vai ficar vibrando assim, não sei, mas ela tem que descer, tá? O que é que eu sei da função? Ela é o quê? Derivável, tá bom? Então, o Weierstrass diz que ela tem máximo e tem mínimo. Onde é que está o mínimo? Você concorda que o mínimo está no aberto de A até B? Tá? Então vamos lá. O mesmo Weierstrass nos garante a existência do mínimo de f, o qual ocorre em C, e esse C está entre A e B. Tá bom? Não pode ser A e nem pode ser B, porque o A e o B são máximos. Tudo bem? Vamos lá. Uma função que é contínua, derivável no aberto, ela tem ponto de mínimo. O que é que diz o Fermat? Que se o ponto for máximo ou ele for mínimo, a derivada é zero. Esse cara não é mínimo? Então, por Fermat, temos que a derivada de f em C é zero. E não é isso que a gente queria provar? Tudo bem? Então está provado o resultado. Tá bom? Provamos o resultado para qual hipótese? Para a hipótese que esse cara não é constante. Que a f não é constante. Tá bom? Não sendo constante, está aqui o máximo. Tudo bem? Então o resultado está demonstrado. Beleza? Ficou claro? Tá? Então, de agora em diante, você olha para uma função. Você verifica, é contínua, é derivável, a imagem dos extremos são iguais, então existe um cara entre eles que a derivada é zero. Beleza? Vou colocar alguns gráficos aqui. Deixa eu pensar aqui.
Vamos lá. Olhando para esses 4 gráficos, vamos ver se eu posso aplicar o teorema de Euler. Esse gráfico, para aplicar o teorema de Euler, precisa ser contínua. É contínua? Sim. E esse aqui? É contínua? Sim. E esse aqui? Não. Tem um salto bem aqui. Tá? É contínua? Sim. Então, olhando só para a primeira hipótese, eu já descarto este gráfico. Tá? Lembre-se, eu tenho que ter 3 hipóteses. Vamos para a segunda hipótese agora. A função tem que ser o quê? Derivável no aberto. Tá? É derivável entre A e B? Sim ou não? Sim. É derivável entre A e B? Não. Tem um bico bem aqui, ó. Tá? Não é derivável entre A e B. É derivável entre A e B? É derivável. É suave. Tá? É derivável entre A e B? Sim, é derivável. Então, eu já excluí esse gráfico porque não é contínua. Já excluí esse gráfico porque não é derivável. Então, já vou marcar aqui, ó. Esse cara não serve. Esse cara não serve, tá? Porque aqui não derivável. E esse aqui não contínua. Tá bom? Vamos para o próximo. Então, derivável no aberto. A gente quer que os extremos sejam iguais. Vamos lá. A primeira, os extremos são iguais? Sim ou não? Sim. Na segunda? Sim. Na terceira? Os extremos são iguais. Tá? São iguais. Sim. E na terceira? Não. Os extremos são diferentes, tá? Então, esse aqui também não serve, porque o f de A é diferente do f de B. Deu para entender? Então, eu te forneci aí 4 gráficos. Apenas o primeiro pode ser aplicado o teorema de Euler. Ficou claro? Tá? Na prova, não coloquei 4 gráficos, eu coloquei 5. Ah, então pela lógica deve ter mais um que pode. Não é bem assim, tá? Ok? Ficou claro? Oi? Pode ter mais de um ponto, não tem problema. O teorema de Euler ele só garante a existência do ponto, ele não diz quantos pontos são. Pode ser um monte. Tá? Diga. O ponto C é um cara do domínio. É um cara que está entre A e B. É só um cara que está entre A e B. Que nele a derivada dá 0. Tá? Só isso. Nada mais que isso. É uma consequência do Fermat. Na verdade, é uma consequência dos dois, de Weierstrass e Fermat, porque eu preciso dos dois garantindo. Entendeu? Muito bem. O Weierstrass garante o ponto máximo ou mínimo e o Fermat garante que a derivada dá 0. Vamos ver. Primeira questão. Demonstra que essa equação aí tem só uma raiz. Essa equação só tem uma raiz. X ao cubo mais x menos 1 igual a 0. Quero que prove que só tem uma raiz.
Como é que prova que tem só uma raiz? Muito bem, como é que a gente vai resolver essa? Tem que provar que só tem uma raiz. Como é que a gente prova que tem raiz? Teorema do valor intermediário. Como é a técnica do teorema do valor intermediário? Você define uma função, né? F de x igual x ao cubo mais x menos 1, certo? Aí você pega dois caras que vai dar um sinal negativo, o outro vai dar um sinal positivo. Quem que vocês escolhem aí? 0 e 1. Ó, se você calcular f de 0, f de 0 dá menos 1 e f de 1 dá 1. Olha, sinal negativo e sinal positivo, ó, f de 0 menor que 0, menor que f de 1. Aí, como f é uma função polinomial, ela é contínua. Pelo teorema do valor intermediário, tem raiz, tá? Então, pelo teorema do valor intermediário, existe C pertencente ao intervalo 0, 1, tal que f de C é 0. Se você faz isso aqui na tua prova e tivesse essa questão na tua prova, quanto você acha que você ganharia até aqui? Quanto? Ganha nada. Não ganha nada. Por que não ganha nada? Porque eu já disse no problema lá que tem raiz, né? Você está dizendo aqui, é verdade, você tem razão. Mas não é esse o objetivo. O objetivo é você provar que tem só uma. Ok? Então, até agora, nada. Tá? Tu só te convenceu que o enunciado é verdadeiro. Só isso. Vamos lá. Como é que prova que é só uma raiz? Oi? Verificar os pontos críticos? Como que a gente vai fazer? Quer verificar os pontos críticos? Como que você faria? Derivar a função. Vamos lá. Derivando a função, f' de x é igual. Quanto é a derivada dessa coisa aí? 3x² mais 1. 3x² mais 1. Certo? E agora? Igual a 0. Vai ficar 3x² mais 1 é igual a 0. Passa 1 para lá. Tá bom? O 3 está multiplicando, passa dividindo. E aí? Qual é a conclusão que a gente tira? Não tem ponto crítico. Ok? Não tem ponto crítico essa função. Conclusão. F' de x é diferente de 0 para todo x. Se ela é diferente de 0 para todo x, essa derivada ela é sempre positiva ou sempre negativa? Sempre positiva. O que isso significa? Que essa função ela só cresce. Como é que te garante agora que só tem uma raiz? Isso, que se a função tem valor negativo e tem valor positivo, você pensa, tem valor negativo, beleza, ela só vai crescer. Passou pelo eixo, raiz. Para ela ter outra raiz, ela tem que passar pelo eixo e tem que voltar, certo? Para ela voltar, a derivada tem que ser negativa. Isso não acontece. Deu para entender? Ela só cresce, tá? Como ela só cresce, ela só tem uma única raiz. Ficou claro, gente? Ficou claro? Tá?
O Fermat fala... Fermat diz derivável no aberto, só isso. E que seja um ponto de máximo ou mínimo. Aí a derivada é zero. Fermat. Tá? Mas olha, nós resolvemos esse problema e nós não usamos o teorema de Rolle. Mas eu poderia ter colocado na sua prova assim. Resolva usando o teorema de Rolle. Ok? Se eu coloco isso, não tem outra solução. Só pode usar o teorema de Rolle para resolver o problema. Então, vamos usar o teorema de Rolle. Vamos lá. Como que eu uso o teorema de Rolle para provar que aquela equação lá, x² mais x menos 1 é igual a zero? Vou definir a função x² mais x menos 1. Pronto. Está aí a função. Vamos ver. É contínua? É. É derivável? Sim. Agora, eu preciso dessa hipótese aqui, ó. Tá bom? Como é que eu vou acrescentar essa hipótese nesse problema? O que o meu problema diz? O meu problema não diz que é para eu provar que tem só uma raiz? Então, eu vou supor que tem duas. Tudo bem? Então, suponha que f admita duas raízes reais. Raízes reais. Sejam C e D essas raízes. Essas raízes, tá? Vamos supor que sejam esses caras essas raízes. Eu vou colocar as letras que a gente está acostumado, que vocês vão fazer a comparação melhor. A e B, essas raízes. O que significa A e B serem raízes da f de x? Que quando você pegar o A e substituir aqui dá zero, quando você pegar o B e substituir aqui dá zero. Tá? Isto significa que f de A é igual a f de B, que isso é igual a zero. Beleza? Então, pronto. Agora eu tenho tudo para o teorema de Rolle. Ela é contínua no AB, ela é derivável no aberto, e as imagens são iguais. O que é que diz o teorema de Rolle? Que existe um C que está entre A e B, que a derivada dá zero. Então, vamos pegar isso. Mas olha, você concorda que se f de A e f de B são iguais, vamos pensar aqui. Está aqui o A, está aqui o B, esses dois caras são iguais. Tá? Se existe um cara aqui entre eles que a derivada dá zero, significa que tem um carinha aqui que a reta aqui é paralela, certo? Tá? Então, esse carinha, f' de C, tem que dar f de B menos f de A, B menos A. Tá bom? Ok? Porque isso aqui não seria o coeficiente angular dessa reta? Tá? Só que isso aqui não é zero, porque o f de B e f de A são iguais. Então isso aqui dá zero, certo? Só que a derivada da função a gente já viu que é... Cadê? 3x² mais 1. Isso dando zero. Só que isso acontece? Isso não acontece, que a gente provou ali que isso não dá certo. Ok? Aí você diz assim, peraí, eu tenho as três hipóteses do teorema de Rolle e não está funcionando. É porque, na verdade, eu não tenho as três hipóteses.
Eu tenho só a primeira, que é a continuidade, eu tenho a segunda, que é a derivabilidade, e a terceira eu supus que existia. Ok? Eu estou supondo que existam duas raízes. Então, onde foi que eu falhei? Em supor que existem duas. Então, não existem duas. Existe só uma. Tudo bem? Diga. O teorema de Euler diz que a derivada é zero, certo? Mas essa derivada, ele não me dá o coeficiente angular da reta tangente? Só que esse aqui, zero, significa que a reta é paralela ao eixo, certo? Então significa que essa reta é paralela também a essa reta, tá? Só que o coeficiente angular dessa reta é dado por isso aqui. Geometria analítica. Oi? Quando você pensa numa reta, quando você quer calcular o coeficiente angular, você faz essa continha da geometria analítica. Porque é paralela. Isso. Tá bom? Então esses caras são iguais. Tá? Esse resultado, na verdade, a gente vai já fazer uma continha provando ele. Tá bom? Mas aqui a gente não precisa provar para saber que essas coisas são iguais. Tá bom? Agora, voltando à dúvida da Ana. A Ana pediu para explicar melhor que história é essa da derivada ser positiva e ter só uma raiz. A ideia é a seguinte, Ana. Vamos lá. A ideia é a seguinte. Nós calculamos o f de zero, não foi? O f de zero deu menos 1. Fez? Fez isso, né? F de zero deu menos 1. E o f de 1 deu 1. F de 1 deu 1. Tá bom? Eu só sei esse ponto e esse ponto da função, tá? Eu sei que a derivada deu 3x² mais 1, tá? Então, a derivada sempre é positiva. Então, significa f' de x é maior que zero para todo x no domínio da função, tá? Então, o que isso significa? Isso significa que a f é sempre crescente. Tudo bem até aqui? É sempre crescente, tá? Vamos lá. Então, e a f é contínua, tá bom? Então, se eu quiser desenhar o gráfico dessa função partindo desse ponto, eu, em momento algum, posso descer. Eu só posso subir. Entendeu? Por mais que eu possa subir um pouquinho, subir muito, depois subir um pouquinho, subir muito, mas eu sempre tenho que estar subindo. Por que eu sempre tenho que estar subindo? Porque a f é crescente. Tudo bem? Então, conclusão que eu chego, que depois do 1, nunca vai cruzar esse eixo. Tá? Então, não tem raiz para essa região. Tá bom? Vamos agora entre 0 e 1. O gráfico tem que partir desse ponto e chegar nesse ponto. Tá bom? Só que eu sei que o gráfico é crescente. Então, ela tem que ficar subindo. Não importa. Uma hora vai tocar o eixo. Tocou. Como a derivada tem sinal positivo, depois que toca o eixo, ela tem que continuar subindo. Ela não pode descer para tocar de novo, porque a função é crescente. Entende? Então, eu garanto que nessa região só pode ter uma raiz. Tá? Só vai ter um toque. Não tem jeito. Agora, antes disso, vamos lá. Se eu quiser desenhar um gráfico partindo desse ponto, o que é que eu sei? Que para cá tem que ser para baixo. Por que tem que ser para baixo? Porque a função é crescente. Então, é impossível ela vir para cá e tocar o eixo novamente. Entendeu? Então, a função só tem uma raiz mesmo. Tá? Ficou claro? Ana? Tá bom?
Muito bem, então vamos para o problema 2. O problema 2 é bem legal. O problema 2 é 4ax² mais 3bx² mais 2cx, isso é igual a a mais b mais c. Eu quero o seguinte, ó. Mostre que essa equação tem pelo menos uma raiz entre 0 e 1. Pensa aí como é que faz. Uma raiz entre 0 e 1. Caiu? Uma raiz entre 0 e 1. Como é que a gente vai fazer? Oi? Somar? Transformar em função. Qual seria a função? Defina a função f de x. Quem você definiria? Passa todo mundo para cá. 4ax². Isso, né? Tá, e aí? Tá. Mas eu quero saber se tem raiz entre A e B. Aliás, entre 0 e 1, né? Não. Que é um polinômio. Como é um polinômio, vai funcionar direitinho. Deixa projetado aqui esse quadro, por favor. Você concorda que, quando se trata de função, quando você olha para uma função, você pode estar enxergando duas outras funções? Quais duas outras funções são essas? Uma, aquela que vai surgir derivando essa, certo? E essa função como sendo a derivada de alguém. Tá? Então, vamos enxergar essa como sendo a função derivada de alguma função. Beleza? Então, eu vou chamar o seguinte. Essa é uma f'. Se essa for uma f', a pergunta é, quem é a f? Essa é a primeira integral que vocês vão fazer no curso. Vamos lá. Qual é a função que você derivou e deu isso? Quem é aqui? ax². Concorda? Porque a derivada disso vem um 4 para frente e subtrai uma unidade. Beleza? Mais... o quê? bx², tudo bem? bx² mais cx² menos o quê? Isso aqui não é uma constante? Quem é que você deriva e dá uma constante? Não seria a constante vezes x? Então pronto. Tudo bem? Pronto. Olha, vocês já fizeram a primeira integral do curso. Tá? Beleza. Muito bem. Agora vamos olhar com carinho para essa função. Mas com carinho mesmo. Vamos lá.
É contínua? Sim, porque é polinômio. É derivável? Sim, porque é polinômio. Quanto é a função avaliada no zero? F de zero é? Zero. Quanto é f de 1? Dá zero f de 1. Olha que bonitinho. Ah, f de zero é igual a f de 1, que é igual a zero. Ok? Beleza? Muito bem. O que diz o teorema de Rowley? Que existe um carinha, tal que a derivada nesse carinha é zero. Ótimo. Olha, o teorema de Rowley nos garante que existe um C entre quem? Entre 0 e 1, tal que o f' de C é zero. Mas quem é f'? F' não está bem aqui em cima? Então existe um cara entre 0 e 1 que quando eu substituir no lugar do x, vai dar zero isso. Mas isso aqui, se isso aqui dá zero, significa que aqui está zero, certo? Correto? Você pega esse carinha que está negativo e joga lá para o outro lado. E olha. Resolveu o seu problema. Beleza? Diga. É como se fosse isso. É como se fosse o inverso da derivação. Em alguns momentos a gente vai chamar de antiderivada. Tá? Então você vai ter a derivada e a gente vai chamar de antiderivada. Em alguns instantes. Mas depois a gente vai chamar simplesmente de derivada e integral. Tá bom? Ficou claro? Lindo o problema, né? Lindo porque para a gente resolver o problema, a gente avançou no tempo, a gente visitou integrais sem saber e voltamos para dar a solução. Tá bom? Muito bem, muito bem, muito bem. É lindíssimo o problema. Vamos lá. Problema 3. O teorema de Rowley, ele se aplica a essas duas funções aí? Nesse intervalo de 0 a 4? Se aplica o teorema de Rowley a essas duas funções? Não se aplica a f de x por quê? Ela não está definida no 2. Não faz sentido falar de continuidade no 2. Tudo bem? Então, se você pega uma questão dessa na sua prova, você já coloca: para esta função não é aplicável o teorema de Rowley nesse intervalo. Ficou claro? Tá? Na função g, é aplicável? O teorema de Rowley é aplicável à função g? Sim ou não? Sim. Será se sim? Vamos ver. É contínua? Ótimo. É derivável? Ótimo. Vamos verificar os pontos, se os extremos são iguais. F de 0 dá quanto? Aliás, G de 0 dá 0, porque dá 0 em cima e embaixo dá 2, tá? G de 4 em cima dá 0. Então dá 0. Então é aplicável sim o teorema de Rowley. Como a pergunta é só essa, a gente não faz conta, né? Só escreve. Diga.
É porque, na verdade, o teorema do anulamento é o teorema do valor intermediário. Porque o que é o teorema do anulamento? Tu precisa que as imagens tenham sinais contrários. O teorema do valor intermediário não precisa ter os sinais contrários, mas se tiver, também vale. Entendeu? Então, é só um capricho mesmo. Porque, assim, existe em matemática as descobertas matemáticas. O cara, muito provável que o Bolzano tenha descoberto primeiro o teorema do anulamento e depois alguém descobriu o teorema do valor intermediário. Para não desfazer o trabalho que o Bolzano teve, deixaram. Entendeu? Mas, matematicamente falando, não faz sentido ter teorema do anulamento e teorema do valor intermediário, porque o teorema do valor intermediário já explica tudo. Entendeu? Já é suficiente, tá? Muito bem. Vamos agora para o teorema do valor médio. Que a gente já usou ele hoje, mas agora a gente vai provar. Diga. Me deu até vontade de voltar a fazer graduação agora. Qual é o seu nome? Ana Paula. A Ana Paula disse assim: se a derivada representa a taxa de variação, o que a integral representa então? Basicamente é isso, né? Vai depender muito de cada contexto. Muito. Então, vamos pensar que a integral vai ser algo que ele vai recolher informações aglomeradas para te dar um certo resultado. Vamos pensar assim por enquanto. Porque, em alguns momentos, a integral ela vai representar a força ou o trabalho de uma certa coisa. Ela pode representar isso. Em alguns momentos, a integral ela pode te representar a área de um objeto tridimensional. Em alguns momentos, ela pode te representar o volume desse objeto. Tá? Então, vamos pensar que, dependendo do contexto, a gente vai ter uma resposta apropriada. É melhor a gente não fixar exatamente o que seria uma interpretação. Tá bom? Tá? Porque depende muito de do problema que tu estás abordando. Tá? Muito bem. Então, teorema do valor médio de Lagrange. O Lagrange é um cara fantástico na matemática. Lagrange, vocês vão ouvir falar dele direto em cálculo 2, tá? Vai ter o teorema de Lagrange lá. Então, Lagrange é o cara. Projeta lá, por favor. Então, olha lá o resultado. O resultado é o seguinte: se você tem uma função que satisfaz as seguintes hipóteses. As hipóteses são as seguintes. F contínua no fechado. A hipótese 2. F derivável no aberto. Tá? E o resultado é: existe C em AB que a derivada é f de B menos f de A, B menos A. Tá bom? Esse é o resultado, tá? Olha para cá. Esse é o nosso resultado que a gente chama de teorema do valor médio. Vamos ver. F contínua no fechado. Role, F contínua no fechado. Teorema do valor médio. Derivável no aberto. Role, derivável no aberto. Tá bom? E só isso. Conclusão. Existe um C que é a derivada da escara. Em Role, a gente precisa que esses caras tenham a mesma imagem. E a derivada vai dar 0. Tudo bem? O incrível da coisa aqui é a seguinte, que quando você prova o teorema do valor intermediário,
O teorema de Rolle é como se ele ficasse englobado lá, fizesse parte de lá, tá? É como a conversa que nós tivemos agora há pouco sobre o teorema de Bolzano, que é do anulamento, com o teorema do valor intermediário. O teorema do Bolzano faz parte, entendeu? Você já vai entender por que eu estou falando isso. Observe aqui. Olha o que é que nós estamos falando. Vamos interpretar essa coisa aqui, tá? Vamos colocar aqui um gráfico. Suponha que você tenha isso, tá? Tem aqui o seu A, F de A, e você tem aqui seu B, F de B, tá bom? Existe uma reta aqui que liga esses dois pontos. Tá? Essa reta é uma reta secante, concorda? Uma reta secante, tá? Essa reta secante, vou chamar ela de S de X. Ela passa pelo F de A, mais o coeficiente angular dessa reta, a gente já falou desse coeficiente hoje. É F de B menos F de A, B menos A. Tá? Isso vezes x menos a. Lembra da equação da reta tangente? Lembra? Observa que é a mesma coisa? Só que no lugar disso aqui, era a derivada da função em a. Lembra? A equação da reta tangente? Mesma história. Se eu aplico um limite aqui e mando b para a, aqui vai aparecer a derivada. Tudo bem? Então, esse aqui é a reta S. Tá? O que o teorema do valor intermediário está nos dizendo, o teorema do valor médio está nos dizendo, é que existe um C entre A e B, tal que a derivada nesse C é igual a esse quociente. Mas esse quociente, ele é o coeficiente angular dessa reta secante. Tudo bem? O coeficiente é esse coeficiente aqui. Esse quociente é o coeficiente angular da reta secante. Esse cara é quem? É o coeficiente angular da reta tangente. Tudo bem? E esse C está entre A e B. Ele é o coeficiente angular da reta tangente. O que eu estou dizendo aqui para vocês é que o coeficiente angular da reta tangente é igual ao coeficiente angular da reta secante. Significa que a reta tangente e a reta secante têm uma certa comparação. Que comparação é essa? Que elas são paralelas. Perfeito. Tudo bem? É isso que o teorema do valor médio nos diz. Que se você tem uma função nessas condições, a reta tangente sempre vai existir uma reta tangente que é paralela à reta secante escolhida. Beleza? Mais ainda, você concorda que eu posso tornar esse B cada vez mais perto do A? Sim ou não? Quando eu trazer o B cada vez mais perto do A, você concorda que a reta secante vai se aproximando cada vez mais do ponto onde está a reta tangente? Certo? Você concorda também que eu poderia aplicar o limite bem aqui? Mas só que esse é o coeficiente angular da reta secante. Quando eu aplicar o limite, vou tornar o coeficiente angular da reta tangente. Então quer dizer que a reta tangente nada mais é do que um limite de secante. Ok? Ficou claro? Então, retas tangentes podem ser vistos como limites de retas secantes. Ok? Beleza. Então, é isso que eu preciso que vocês compreendam. Então, agora a gente pode provar esse resultado. Vamos pensar se o resultado de Rolle realmente faz sentido. Só um minutinho. Vamos ver se faz sentido o teorema de Rolle. Se o F de A é igual ao F de B, vem para cá.
f de A é igual a f de B. Isso aqui dá 0. Então, a reta ela é o quê? Horizontal. Quer dizer que a reta secante é horizontal. Se a reta secante é horizontal, então a reta tangente tem que ser horizontal. Por isso que aqui a derivada é 0. Entendeu? Então, o teorema de Rowley nada mais é do que um caso particular do teorema do valor médio. Tá bom? Valor médio, os extremos não precisam ser iguais. Pode ser quaisquer valores. Diga. À medida que você altera o coeficiente angular, a tangente também vai alterando junto. Se você pegou esses dois caras, deu essa reta. Se você pega esse cara aqui, a reta seria essa, e o C já não seria mais esse. O C já estaria mais para cá. É dinâmico a coisa. Entendeu? À medida que eu mexo com B, o C vai mexendo junto. Sempre vai manter paralelismo. Entendeu? Beleza? Muito bem, muito bem. Agora vamos lá. Vamos fazer o seguinte agora. Olha para essa distância aqui. Tá? Olha para essa distância aí. Essa aqui é a reta tangente. A reta tangente. Tá bom? Então vamos olhar para essa distância aí. Vamos pensar o seguinte. Eu posso pensar... Essa distância eu vou chamar de h de x. Tá bom? Então, você concorda que essa distância h de x é exatamente a distância entre... existe um triângulo retângulo aqui, mas só que existe essa distância, só que no sentido vertical. Tá? À medida que eu vou tornando isso aqui cada vez menor, eu vou fazer com que o tamanho de h de x seja também cada vez menor. Tá? Eu vou pegar h de x... h de x vai ser a minha f de x menos s de x. Tá? Vamos pensar. Olha, se eu tiver nesse ponto é exatamente essa distância. Agora, se eu tivesse nesse ponto aqui, seria essa distância bem aqui, ó. Tá bom? Eu estou vendo esse tamanho bem aqui, tá? O que está me interessando é esse tamanho. Se eu pego esse cara, seria esse tamanho. Tudo bem? Esses pedaços que eu quero. Eu estou pegando h de x, é f de x menos s de x. Tá? Mas olha lá. Quem seria então essa h de x? É f de x menos o que é s de x. S de x é isso aqui, ó. É f de a menos... Eu vou deixar esse mais aqui. Só tomar cuidado com esse não aqui. Vai ficar f de x menos... Vou colocar um colchete só para a gente não se enrolar no sinal. Vai ficar f de a mais f de b menos f de a, b menos a, x menos a. Tá bom? Calcula para mim agora quem seria o h de a. Tá? H de a. Onde tem x eu coloco a. H de a vai dar f de a. Tá bom? E aqui vai dar um a bem aqui. A menos a vai dar 0. Certo? Então essa parte aqui vai embora toda. Isso aqui vai embora. Aqui tem f de a. Menos f de a vai dar 0. Tudo bem? Então h de a é 0. Calcula agora h de b. Vamos ver. H de b. Coloca bem aqui f de b menos f de a. Deixa isso. Aí, coloca b bem aqui. Você não vai cancelar esse com esse? Tá?
Então, ficaria o quê? Ficaria f de b menos f de a. Esse menos, troca o sinal aqui. Menos f de b. E esse menos, troca o sinal aqui. Mais f de a. Cancela, cancela, que vai dar 0. Então, h de b é 0. Essa função é contínua? A função h? É contínua, é derivável, tá? Como é contínua e derivável? Contínua e derivável, e as imagens dos extremos são iguais, então eu posso aplicar o teorema de Rolle. Aplicando o teorema de Rolle, existe um cara entre eles que a derivada dá 0, né? Então, pronto. Então, eu posso derivar isso aqui, então, pelo teorema de Rolle, existe um C entre A e B, tal que esse F' de C dá 0. Na verdade, H, né? H' de C é 0. Mas quem é a derivada de H? Vamos derivar H, tá? Mas aqui do outro lado. Derivada de H. F' de X, né? Então, derivada de H. É F' de X. Olha, isso aqui dá 0, porque é uma constante, tá? E a derivada disso aqui dá isso aqui, certo? Porque a derivada desse, a derivada de x é 1, tá bom? Então vai sobrar só esse quociente aqui, tá? Então vai ficar menos f de b menos f de a, b menos a, certo? Só que o teorema de Rolle diz que isso aqui dá 0. Quando eu colocar C aqui. Então vai ficar 0 é igual a f' de C menos f de B menos f de A, B menos A. Agora, esse cara está negativo, eu passo para o outro lado. Então, vai ficar f' de C é igual a f de B menos f de A, B menos A. E está provado o resultado. Tá bom? Então, o que esse resultado está dizendo? Que qualquer reta secante que você pegue, existe uma reta tangente que é paralela a essa reta secante. Que é o que você perguntou. Mas se eu mexo o B e o A, estou mexendo a tangente? Sim. Para qualquer secante, existe uma tangente paralela. Entendeu? Tá bom? Então, agora a gente pode fazer os exercícios. Então, o primeiro exercício. Te dou uma função qualquer aí, uma função cúbica. Nesse intervalo 0, 2, determine a reta tangente ao gráfico de f, que é paralela à reta que passa pelos pontos 0, f de 0, 2, f de 2. Tá? Então, agora, eu não só te peço uma reta tangente, eu te peço paralelismo, né? E quem garante isso é o teorema do valor médio. Vamos lá. Então, eu quero em f de 0, 0, f de 0 e... Projeta lá, por favor. Eu acho que é 2f de 2. É isso. Deixa eu pegar a função. f de x igual a x ao cubo menos x. Tá? Vamos pensar. Olha lá, ele diz, considere a função nesse intervalo, determine a reta tangente ao gráfico de f que é paralela a essa reta. Tá? Então, olha, reta tangente. Não tem que calcular a derivada da função? Tá? Então, vamos calcular logo a derivada da função. 3x² menos 1. Certo? Só que a reta tangente que é paralela à reta secante é a reta que é dada pelo teorema do valor médio. É essa aqui. Tá? Eu vou ter que descobrir quem é esse C aqui. Ó. Tá bom?
Então, vamos aqui. F de B menos F de A, B menos A. O B é o 2 e o A é 0. Tá? Vai ficar assim, ó. F' de x é igual a F de 2 menos F de 0, 2 menos 0. E isso quem me garante é o teorema do valor médio. Tá? Muito bem. Então, a derivada é isso. 3x² menos 1 igual f de 2. Substitui aqui. Vai dar 8 menos 2 vai dar 6. F de 0 é 0. Então, 3x² menos 1 é igual a 3. Passo 1 para cá. 3x² é igual a 4. Então, x é igual a mais e menos 2 raiz de 3 sobre 3. Tá? E eu quero isso no intervalo 0, 2. Em 0, 2. As duas soluções servem? Servem as duas soluções? Não, né? O negativo retiro porque sai do intervalo. Então, a reta tangente que a gente está interessado é a reta que passa pelo ponto 2, raiz de 3, 3. Como é a equação da reta tangente? Y igual... Acho que é isso, né? F de A... Menos ou mais? Mais. F' de A... X menos A. Não é isso? Vai ficar Y igual F de A. É F do 2, raiz de 3... sobre 3, mais F' de A. Quanto é F' de A? Lembra que a F' é igual a isso? E isso deu 3. Pode jogar direto lá logo. X menos o A, que é 2 raiz de 3 sobre 3. Tá bom? Se você me der isso aqui, é nóis. Tá? Nem precisa fazer essa conta aqui. Tá bom? Beleza? Professor, e se eu colocar isso aqui? Ganha nada. Palhaçada. Vamos ver aqui no gráfico. Vou colocar a função aqui. É x ao cubo menos x, né? Tá aí a função, x ao cubo menos x, tá? Agora tem que passar pelo ponto 0, 2. O 0 eu já sei que é esse cara aqui. E o 2? O 2 é 6, né? Pronto. A reta que eu achar, ela tem que ser paralela a essa aqui, né? Tá bom? Tem que ser paralela a essa. E esse paralelismo, ele acontece no 2 raiz de 3 sobre 3. X igual 2 raiz de 3 sobre 3. Não sei por que eu não pego quando a gente coloca aqui. X igual 2 sobre 3. Vou pegar essa interseção aqui. Vou tirar essa reta. E vou passar a reta tangente. Não, passar paralela. Melhor. Passar paralela por esse ponto.
Tá aí, ó. Ok? Você passa a paralela, você acha essa paralela é a reta tangente. Tá bom? O teorema do valor médio nos garante isso, tá? Então foi isso que nós fizemos. O outro, nota que o outro deu negativo, não foi? Certamente, ele deve estar bem aqui o outro, tá? Ok, vamos colocar aqui o ponto. X igual a menos 2 SQRT raiz de 3 sobre 3. Tá aí o outro, ó. Bem aqui, ó. Vou marcar a interseção. Vou tirar esse cara. E vou passar a reta tangente. Reta tangente a essa reta que passa por esse ponto. Tá aí, ó. Beleza? Deu certinho, né? Tá aí as retas tangentes. A coisa funciona. Vamos lá, vamos provar esse resultado, aí depois a gente volta para o exercício. O resultado diz o seguinte, ó. Se a derivada sempre for zero no intervalo aberto de uma certa função, então essa função é constante nesse intervalo aberto. Tá? É isso que eu estou dizendo. Se a derivada sempre é zero, então a função é constante. Então vamos provar esse resultado. Olha, derivada é zero para todo x no aberto. Tá? Então, a conclusão é que f de x é uma constante. Tá bom? Essa é a conclusão. Vamos pensar, vamos ver se funciona. Demonstração. Olha, se a derivada no aberto sempre é zero, você concorda que ela é contínua? Porque se é derivável, é contínua. Lembra? E ela é derivável. Tá? Então, é contínua e derivável. O que eu preciso fazer é o seguinte, é pegar dois caras aqui dentro e provar que a imagem desses dois caras sempre é igual. Tá? Se eu conseguir fazer isso, então eu vou estar provando que a função é constante. Então, sejam x1 e x2 pertencente ao intervalo AB. Tá? Note que podemos aplicar o teorema do valor médio. Tá bom? O que é que diz o teorema do valor médio? Que f' de C é igual a f de B, a f de x1 menos f de x2, x1 menos x2, certo? Isso que diz o teorema do valor médio. Só que ele me disse que essa derivada é zero. Tá? Derivada é zero para todo cara. Então vai ficar zero é igual a f de x1 menos f de x2, x1 menos x2. Esse cara está dividindo, passa multiplicando, então vai ficar isso igual a zero. Vai ficar f de x1 menos f de x2 igual a zero. Passo x2 para lá. F de x1 é igual a f de x2. Olha, o x1 e o x2 que eu peguei, eles estão aqui dentro. E eu disse que são quaisquer x1 e x2, eu não escolhi eles, eu peguei aleatório lá. Quaisquer dois que você pega, a imagem deles são iguais. Qual é a conclusão que a gente chega? Que a função é constante. Tá? Portanto, f é constante. Agora a gente fecha um resultado. Qual é o resultado? Que se a função é constante, a derivada é zero. Isso a gente já sabia. E a recíproca? A recíproca agora é a seguinte. Se a derivada é zero, então a função é constante. Entendeu? Então a volta também vale.
Se a função é constante, a derivada é zero. Se a derivada é zero, a função é constante. Beleza? Não existe outra função que tenha derivada zero e não seja constante. Segunda. Não vou fazer a segunda, vou fazer a terceira. Mais bonita. Terceira. Como vocês fariam a terceira? Que equação? Inequação. Como que a gente vai fazer? Quer aplicar o teorema do valor médio? Tá. Vamos aplicar então. Pelo teorema do valor médio, o que é que nós sabemos do teorema do valor médio? Que existe um C, certo? Onde? Onde? No intervalo aberto. Qual intervalo? 0,2. Existe um C no intervalo 0,2. Tá o quê? Tá o quê? A derivada nesse C é igual a quem? F de 2 menos F de 0. 2 menos 0. Certo? Tá bom? Então, você pode já esquecer isso aqui. Então, F' de C. F de 2 é o que ele quer saber. Quão grande pode ser o F de 2? Menos F de 0 menos 3 sobre 2. Então, essa derivada aí é F de 2 mais 3 sobre 2. E agora? Isso. Você tem lá um resultado que diz que a derivada da função não passa de 5, não é isso? Na hipótese lá? Vamos colocar aqui. Sabemos que a derivada da função é menor ou igual que 5. Acho que é isso, né? Tá? Então, vamos pegar lá. Nós temos F de 2 mais 3 sobre 2. Isso aqui é F' de C. Vai ficar F de 2 mais 3 sobre 2. F' de C não está entre todas as derivadas? É menor ou igual que 5. Beleza? O 2 é positivo, passa para lá multiplicando sem trocar sinal. Então, F de 2 mais 3 não pode passar de 10. O 3 está positivo, passa negativo. Então, F de 2 não pode passar de 7. Acabou o problema. A segunda, determine C entre 0 e 4, para o qual a reta tangente ao gráfico da função, no ponto CF de C, seja paralela à reta secante que passa por esse ponto 0, F de 0. Vamos pegar a função. Então, a sua função é x² menos 5x mais 6. E os pontos são 0, F de 0, 4, F de 4. O que é que você sabe? Que a derivada da função é igual a F de 4 menos F de 0, 4 menos 0. Por que eu estou colocando logo isso? Porque é um polinômio. Se é polinômio, vale. Tá? Se é polinômio, vale direitinho. Então, ó, quem é a derivada da função? É 2x menos 5. Isso aqui é igual. F de 4, substitui aqui. 4 ao quadrado é 16, isso aqui dá 20. 16 com 6 dá 22, menos 20 dá 2. Menos F de 0 é 6. Isso tudo por 4, tá?
Vai ficar 2x menos 5 é igual. Isso aqui vai dar menos 4, vai dar menos 1, né? Passando o cara para lá vai dar 4, dividindo 2 vai dar 2. Então, acontece isso no 2, tá? Então, o que é que nós temos? Isso aqui é uma função com cavidade para cima, ramo decrescente que toca. Deixa eu só ver o delta aqui. 25 menos 4 vezes o A vezes o C, dá 24, dá 1, dá positivo. Tem duas raízes. Ramo decrescente tem uma coisa assim, tá? Então, é no 2 que acontece. Então, reta tangente 0. Tem uma reta que passa no 0. Agora eu tenho que ver onde é que está o 4. Eu não sei para onde está o 4. Vamos determinar a reta. Y igual a f de 2 mais f' de 2, x menos 2. Aí é só você calcular quem é f de 2, quem é f' de 2 e substituir. Tá bom? Ok? Então, essa é a sua prova. Tá? Básica. Se eu fosse vocês, eu faria as 6 questões, sem dúvida nenhuma. Acho que dá para fazer 10 minutos cada questão, então você chegaria em 60 minutos, né? Só que você tem só 40, tá? Então, em 8 minutos, dá para fazer tranquilo. Se você acelerar um pouquinho, em 6 você consegue terminar a sua prova. 6 minutos. E sobram 4 para você sorrir. Tá? Tá bom? Até mais, pessoal. Bons estudos. Tchau, tchau.